E aí, galerinha, mais uma aula Paraná, hein? Professor Neckel aqui, aula de matemática da primeira série do ensino médio. Nós vamos falar de um assunto que a gente já vem tratando, né? Professor Alcine vem tratando em outras aulas, nas aulas anteriores, falando de progressão aritmética. É isso aí, progressão aritmética, falando do termo geral, falando dos assuntos relacionados à soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Nós vamos retomar esse assunto aqui. Mas antes, gente, olha só, lembra, Classroom e atividade. Entra no aplicativo Aula Paraná, faz as suas atividades, clica no link, abre atividades, lê, responde. Ficou com dúvida? Volta lá no aplicativo, tem o link da aula. Você clica no link e assiste a aula de novo, se for necessário. Mas não deixa de realizar a atividade. Enviar a atividade para receber a sua presença. Assim, só estou assistindo pela TV e estou resolvendo as atividades aqui contigo. O que eu faço? Eu entro em contato com a sua escola. A forma de entregar essas atividades, né, para os seus professores avaliar, né, dar sua presença, marcar sua nota. E assim, hoje, olha só, os professores estão fazendo, entre hoje e as aulas seguintes, a gente está tratando dos meets, né, dos encontros de aulas ao vivo, aulas síncronas, com os seus professores da sua escola ou da sua turma. Você entra lá, você consegue interagir, você tem a oportunidade de rever os seus amigos, né? O pessoal abre a câmera, abre o áudio, conversa, o professor explica, retoma o conteúdo contigo. Então é muito importante participar via Meet, né? Com o aplicativo também, está disponível no aplicativo Aula Paraná. Então você vai no Meet, encontra lá no Classroom também, no painel de informações, o professor pode conversar contigo, enviar o link, falar, olha, próxima aula, próximo dia tal, aula tal, hora tal, vai ter aula com a gente, hein? Então não deixe de participar disso, que é muito importante essa interação com o seu professor e seus colegas. Aula anterior, a professora falou, né, de PA também, parte 2 dessa retomada. O professor aqui, Neckel, vai falar da parte 3 dessa retomada. E basicamente eu vou começar com um desafio aqui para você. Olha essa imagem na tela agora. Ó. Primeiro termo da PA é 1, o último termo é 100. O segundo termo da PA é 2, o penúltimo é 99. O terceiro termo é 3, o antepenúltimo aqui, 98. O que você percebe aqui? Todos esses termos têm a mesma, né, se eu combinar o último com o primeiro, penúltimo com o segundo, tem a mesma soma. É isso aí, gente. Olha só. Gauss, que viveu aí entre 1777 até 1855, ele com 7 anos, diz história com 7 anos, o professor falou, escreva os números de 1 a 100, agora somem os números de 1 a 100. Gauss foi lá e fez assim, ó, professor, tá pronto. Não demorou minutos. O que Gauss descobriu? A soma dos termos de uma PA. É isso aí, novinho ele descobriu isso. Ele foi fazendo, ele percebeu que a soma do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo era sempre a mesma. Aí ele pegou essa soma, olha só na tela, ele pegou essa soma que é 101 e multiplicou pela metade do número de termos, que aqui no caso são de 1 a 100, a metade são 50 termos, né? Pegou em 101 e multiplicou por 50. Pronto. Já tem a soma de todos os termos. Você fala assim, mas como que Gauss descobriu isso? Logo novinho assim. Ora, ele percebeu, né, que tinha um padrão, já que um padrão, a soma, a mesma razão, percebeu isso. E deu origem à soma de Gauss. Soma de Gauss é o que hoje a gente chama de a soma dos N termos de uma progressão aritmética. É dada pela multiplicação da metade do seu número de termos pela soma do primeiro com o último termo. Isso aí, Gauss. Vamos aqui, ó, Gauss, ó, Carl Friedrich Gauss. Repita isso 3 vezes bem rápido. Brincadeira. Gauss foi um matemático sensacional, né? Muito inteligente demais. Fez essa descoberta e hoje fica fácil de a gente fazer um exercício como esse que está na tela. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA. 2,
6 e 10. Dica, faça o 6 menos 2 ou 10 menos o 6 para descobrir a razão. Primeiro aí, você precisa da razão aqui. Aplique a fórmula do termo geral da PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, para calcular o A20, para calcular o 20º termo. Tendo o primeiro termo, que é 2, e o 20º termo que você vai calcular, você substitui aqui na soma de Gauss, né? Na soma dos termos da PA. Substitui o A1, o A20 que você acabou de calcular, multiplica por 20 e divide por 2. Você vai ter a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética. Você tem uns minutinhos e a gente volta com a solução aqui na tela.
A razão nessa PA foi tranquila, né? 6 menos 2 são 4, 10 menos 6 também são 4. Então eu tenho o primeiro termo e tenho a razão, eu tenho qualquer termo da minha PA. Assim, já que a razão é 4, eu vou em busca do nosso último termo, do 20º termo, do A20. Então, substituindo o A1 por 2, o N por 20 e a razão por 4, eu encontro o A20. 20 menos 1 são 19, 19 vezes 4. Eu tenho aqui 76, né? Mais 2, 78. Então, o 20º termo é 78. E olha só, eu tenho o primeiro que é 2, o 20º que é 78. Fica fácil de calcular a soma dos termos. Soma 2 com 78 e multiplica pela metade dos termos, que é 10. Mas vamos colocar na nossa fórmula, fica mais fácil. Assim, né? Fica organizado o desenvolvimento do cálculo, isso que é importante na matemática. Organização. A soma dos n termos, A1 mais AN, vezes n, divide por 2. Então, 2 mais 78, aqui, 80, vezes 20, divide por 2, 800. Então, a soma, volta, a soma dos termos, dos 20 termos dessa PA, dá 800. Lembra, os dados são muito importantes na hora de você resolver um exercício. De PA, você precisa do primeiro termo da razão. A partir daí você tem todo da progressão aritmética. Vamos para o segundo exercício? Atenção. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da PA 2, 9, 16? Qual é a razão aqui? Qual é o 30º termo? E mais, né, o que responde a pergunta, qual é a soma desses 30 primeiros termos? Qual alternativa responde o exercício? Agora é com vocês. Vamos lá.
Olha só, para a soma de Gauss, a soma dos 30 termos, eu vou precisar do primeiro termo, que eu já tenho, e vou precisar do 30º termo, né? O A30, que eu ainda não tenho. E para calcular o A30, eu preciso da razão da PA e o primeiro termo conhecido. Então, quando você organiza isso para calcular, fica fácil do que você precisa calcular primeiro. Olha só, eu preciso da soma, mas a soma precisa do A1 e do A30. Eu não tenho o A30, então eu preciso do A30. Ah, mas o A30 precisa do A1 e da razão, mas eu não tenho a razão. Então eu vou buscar a razão. Entende? Depois com a razão eu calculo o A30, com o A30 e o A1 eu calculo a soma. Foi muito rápido? Vamos na tela. Passo a passo. Aqui, o segundo termo menos o primeiro, 9 menos 2, 7. Então a razão aqui é 7, o primeiro termo é 2, eu estou buscando o 30º termo, por isso que o N é 30. Aplicando a fórmula do termo geral, substitui A1 por 2, N por 30 e a razão por 7. 30 menos 1, 29, 29 vezes 7 mais 2, 205. Ei, olha só, não é 2 mais 29 vezes 7, tá? Não é a soma depois a multiplicação, por favor, né? Aqui a multiplicação tem prioridade sobre a soma. Lembra, a expressão numérica. Eu tenho lá, dentro da expressão numérica, eu tenho potência e raiz, prioridade entre as operações, depois multiplicação e divisão, prioridade, e por último, soma e subtração. Não pode esquecer disso. Então, multiplicação aqui, primeiro, 29 vezes 7, soma 2, 205. Tendo agora o A30, que vale 205, o A2, que vale 2, eu vou somar os 30 termos. E a substituição na soma dos termos fica assim. S30, 2, que é o A1, mais 205, que é o A30, vezes N, que é o número de termos, que é 30, dividido por 2. Então, nós vamos somar 2 com 205, multiplicar por 30, dá 6.210, dividir por 2, 3.105. Então, a soma dos 30 termos dessa PA, 2, 9, 16, até o 30º termo, que dá 205, a soma de todos esses termos, 3.105. Para você entender o que Gauss fez, você pode fazer rapidinho assim, né? O 2 mais o 205 e multiplicar por 15. São 30 termos, metade do número de termos é 15. O que Gauss fez lá com 7 anos foi isso, né? Primeiro termo 2, o último 205, somou 207, multiplica por 15, direto, 3.105. É isso aí, gente. Acertou? Show de bola, hein? Se errou algum detalhe, corrija, não tem problema. Exercício 2. Qual é a soma? Opa, não, aqui é a resposta, né? Letra B, gente. Aí, o professor vem avançar já, né? Letra B, resposta certa. 3.105. Vamos para o exercício 3. Na tela, vamos ler. Dada a PA de razão 4, em que a soma do primeiro termo e do último termo é 38, sabendo-se que a soma dos termos dessa PA é 190, então a quantidade de termos da PA será de... Você falou, professor? Aí complicou, né? Cadê o primeiro termo? Cadê o último termo? Só tem a razão, a soma do primeiro com o último e a soma de todos os termos. O que eu faço agora? Calma, vamos ler de novo? Aí você vai ter os dados para poder fazer o exercício. Razão é 4. A soma do primeiro com o último termo, 38. Então você já sabe que o A1 mais o AN, 38. Você sabe também que a soma de todos os termos é 190. Aí você coloca aí, substitui na equação, na equação de soma de termos, você consegue determinar qual é o número de termos que eu tenho, porque você fica com o N como incógnita. Essa é a nossa incógnita. Pensa um pouquinho, tenta resolver e a gente volta com a correção na sequência, beleza?
A solução desse exercício sai pela soma de Gauss, né? Pela soma de termos. Você pega a fórmula de soma de termos e substitui o que você já tem da soma do A1 com o último termo, o que você já tem da soma de termos, e o N fica como incógnita. Desse jeitinho aqui, ó. Olha os dados. A razão é 4, a soma do A1 com a N, do primeiro com o último, 38, e a soma de termos, 190. Olha como é importante você registrar os dados primeiro. Aí você percebe que você já tem a soma de termos, que é 190, aí você vai para a equação de soma de termos. Soma de termos, A1 mais AN vezes N sobre 2. Vamos substituir o que a gente tem de dados de informação do problema. A soma de termos já é 190. O A1 mais o AN, que é o primeiro mais o último, já é 38. Então fico com N dividido por 2. Olha nessa equação aqui como ficou simples, porque é só a gente isolar o N. 2 que está dividindo passa multiplicando, 38 que está multiplicando passa dividindo. Princípio multiplicativo, quando eu resolvo uma equação simples de primeiro grau, né? Aqui fica desse jeitinho, então, ó. Passo 2 multiplicando, 380. Passo 38 dividindo, 380 dividido por 38, dá 10.
Resposta certa, ainda na questão 3, né? Resposta certa, letra B, 10 termos. Então a razão é 4, a soma do primeiro com o último 38, a soma dos termos 190, nós estamos falando de uma PA de 10 termos. Agora com essas informações você consegue calcular qualquer mesmo um termo que você precisa calcular de uma PA, nesse caso. E vamos para o último exercício, exercício 4. Dá uma olhada aqui, a gente vai falar do ciclista, performance desse ciclista. Olha só, na tela. Um ciclista percorre 15 quilômetros na primeira hora de uma corrida. Na segunda hora de corrida, seu rendimento cai e ele só consegue percorrer 13 quilômetros. E na hora seguinte, 11 quilômetros. Veja que o ciclista aqui, o rendimento caiu e a cada hora diminui um valor específico, né? Que é a nossa razão. Seguindo aqui no problema. Continuando nesta sequência, quantos quilômetros ele conseguirá percorrer nas 6 horas de prova? Ei, gente, olha só, atenção. 15 quilômetros é o meu A1. Depois, 13 é o meu A2. Depois, 11 é o meu A3. E aí, continua, né? Eu poderia fazer essa sequência, 15, 13, 11. Está diminuindo quanto? Está diminuindo 2. Ele está caindo no rendimento 2 km a cada hora. Qual é a soma do que ele percorreu nas 6 horas? Você pode até rabiscar a sequência, né, tentar fazer, mas eu vou fazer um desafio aqui para você agora. Não faça apenas um raciocínio dedutivo. Faça utilizando a fórmula do termo geral e depois a fórmula da soma dos termos. Beleza? Combinado? Combinado, ó, dedinho. Ok? Você tem uns minutinhos então para resolver e a gente volta com a correção na sequência.
Estamos de volta. E aí, você gosta de andar de bicicleta? Gosta de andar de bicicleta, o pessoal da bicicleta, é bom, né? Como é que é o seu rendimento quando você está pedalando? Ou gosta de andar, né? Gosta de... Isso aí, gente, tem que viver a vida, né? Aqui, esse ciclista pede o rendimento a cada hora. Olha só como é que o professor desenvolveu isso. O primeiro termo é 15, o segundo é 13, o terceiro é 11. O número de termos é 6, porque eu quero calcular a soma dos 6 primeiros termos dessa sequência numérica, que é uma progressão aritmética. Mas antes disso eu preciso da razão, né? Por isso a gente fez 13 menos 15, o segundo menos o primeiro termo. Razão, então, nesse caso, uma razão negativa, né? PA com razão negativa é uma PA decrescente. Olha só, PA decrescente é quando a gente tem uma razão negativa, independente do primeiro termo. Toda vez que eu vou somar um número, pegar um número e adicionar um número negativo, esse número diminui. Certo? Usando a fórmula de termos do termo geral, a n a 1 mais n menos 1 vezes r, vamos substituir a razão por menos 2, o n por 6 e o a1 por 15. Vamos descobrir qual foi o quilômetro, né, quantos quilômetros ele conseguiu percorrer na sexta hora, que seria o A6. 15, 6 menos 1, 5, razão menos 2, 5 vezes menos 2 dá menos 10, 15 menos 10 são 5. Então, olha só o rendimento dele depois de 6 horas, hein? É cansativo, né? Primeira hora, 15 quilômetros. Na sexta hora, 5 quilômetros apenas. O ciclista está cansado. Vamos fazer a soma? Na primeira hora, percorreu 15. Na última hora, que seria a sexta hora, percorreu 5 quilômetros. Então, soma o primeiro com o último, multiplica por 6, divide por 2. 20 vezes 6, 120 por 2, 60. Ao final de 6 horas, o ciclista percorreu 60 quilômetros. Você ouviu o professor falar aqui? 60 quilômetros, gente. Haja força, não é fácil, né? Por isso que o rendimento vai caindo. Isso aí. Essa aula foi de retomada, progressão aritmética. Nós falamos aqui do termo geral, falamos da soma de termos, a gente falou aqui do matemático e filósofo Gauss, né? Que com pouquíssimo tempo, assim, muito novinho, ele já descobriu a soma dos termos de uma PA, sem saber que era a soma dos termos de uma PA, né? Mas fez rapidinho o exercício que o professor pediu. E eu desafio você, né? Faz rapidinho agora o exercício que o professor está pedindo. Entra no Classroom, faz suas atividades, responde, envia, garante presença. Entra, não esqueça, terminou essa aula aqui, dá uma olhada lá no Classroom, que o professor, lá no painel de comunicação do professor com o aluno, painel de recados, no feed de notícias, né? Tem que entender que é uma rede social. Vai lá e verifica se o professor não marcou contigo um meet, hein? Com a tua turma. Não perca esse encontro com o seu professor da sua escola. Certo? Nós continuamos aqui, possível, ajudando, contribuindo. Então, fiquem bem. Aproveitem esse tempo. Até a próxima aula. Até mais. Um abraço.